Meus queridos irmãos, ontem eu publiquei no canal A Deus Toda Glória um vídeo que foi um breve ensinamento que eu trouxe depois da aula que o pastor Júlio Teixeira deu em nossa igreja aqui em São Gonçalo sobre disciplina eclesiástica. Eu aproveitei que ele estava usando por base do seu ensino Mateus capítulo 18, a partir do versículo 15, para que eu trouxesse também uma explicação nesse mesmo capítulo, especificamente no versículo 20, onde está escrito um versículo muito conhecido de todos nós, que é: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Quem disse isso? O nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Porém, este é um dos versículos mais mal interpretados de todo o Novo Testamento, por que não dizer de toda a Bíblia? Eu mesmo tinha uma interpretação errada desse versículo há alguns anos atrás, e mesmo depois de ter a interpretação correta, eu continuei usando esse versículo para lembrar aos irmãos que não importa a quantidade dos irmãos reunidos, porque o Senhor não disse onde 2.000 ou 3.000, onde 200 ou 300, onde 20 ou 30, mas onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Se você assistir às minhas pregações, e a maioria delas está gravada em vídeo no canal A Deus Toda Glória, você ouvirá eu dizer isso, né? Que o Senhor não está procurando quantidade de irmãos reunidos. Ele não despreza quando há uma reunião de poucos irmãos ali para adorá-lo, para aprender os seus ensinamentos através da sua palavra e para orarem juntos. Mas, com isto, eu não quero dizer que estes 2 ou 3 devam estar completamente desligados de um ministério bíblico, de uma igreja onde há os dons do Senhor sendo manifestos através do exercício organizado destes dons, tendo, portanto, a igreja pastores, mestres, diáconos, etc., evangelistas, né? E assim por diante. Então, esse é o ponto. Muitas pessoas entendem erradamente que o Senhor Jesus, no versículo 20 do capítulo 18 de Mateus, estaria autorizando que pessoas estivessem completamente desligadas de qualquer igreja, sem qualquer pastorado, e que dizem: o meu pastor é só Jesus, e eu já gravei vídeos sobre isso no canal A Deus Toda Glória. Aliás, eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo, tanto na descrição do vídeo, na descrição não, procure no comentário em destaque, principalmente no comentário em destaque. Eu vou deixar o link de outros vídeos que ajudam no entendimento de Mateus 18, 20 e no entendimento de tudo mais que eu vou dizer aqui, este vídeo sendo ele um adendo àquele vídeo intitulado O Entendimento Correto de Mateus 18, 20. O Senhor Jesus não nos está autorizando a desprezarmos o pastorado. O pastorado é bíblico. Com isto, eu não estou dizendo que todo pastor é bíblico e não estou dizendo que todo aquele que se intitula pastor é pastor. Tá? Existem, infelizmente, impostores se passando por pastores, pessoas apenas interessadas em ganhar dinheiro com as ofertas, com dízimos que cobram das pessoas que ali se reúnem. Eu nem posso chamar esses ajuntamentos de igrejas, embora usem o nome de Jesus. Então, a primeira coisa que eu quero dizer aqui
é que com o vídeo intitulado O Entendimento Correto de Mateus 18:20, eu não estava, por exemplo, dizendo que a Igreja Universal do Reino de Deus, eu a reconheça como uma igreja bíblica, uma igreja de fato. Eu lamento dizer, mas eu não posso reconhecer, por exemplo, a Igreja Universal do Reino de Deus como uma igreja de fato, porque o que eu vejo ali é uma empresa e não uma igreja. É o meu pensamento em relação, por exemplo, a isso. E por que eu estou mencionando a Igreja Universal do Reino de Deus? Essa denominação que se diz cristã e que, embora tenha o slogan Jesus Cristo é o Senhor, no meu entender, pela análise que eu faço e assumo o que digo, apenas eu estou falando isso, no meu entender, não é uma igreja de fato. Eu estou mencionando isso especificamente por quê? Porque depois que eu publiquei o vídeo O Entendimento Correto de Mateus 18:20, alguém escreveu que o Edir Macedo ficaria muito feliz com aquele meu vídeo. Como se eu tivesse gravado aquele vídeo para justificar as distorções que o Edir Macedo faz da palavra de Deus. Então, antes de tudo, eu quero deixar claro que nem todo ajuntamento de pessoas que dizem que aquilo ali é uma igreja de fato. E não é porque esse ajuntamento tem propriedades, templos, catedrais construídas e uma placa onde está escrito igreja, ou um slogan onde está escrito Jesus Cristo é o Senhor, que aquele ajuntamento de pessoas é realmente uma igreja cristã. Porque no caso da IURD, no meu entender, não é. É no meu entender. Não estou falando em nome do nosso ministério, tá? Estou falando aqui o meu entendimento, a análise que eu faço desta empresa, no meu entender é uma empresa, né? Então, e nem toda denominação que tem CNPJ é uma igreja de fato, o que não significa que uma igreja não possa ter um CNPJ para que possa ter um local público para as reuniões, autorizado pela prefeitura, tá? Então é importante também nós não sermos que palavra eu usaria? Bitolados, né? Eu vejo muito disso na internet. A pessoa vai de um extremo para o outro extremo. Então, por exemplo, só porque eu expliquei o entendimento correto de Mateus 18:20 e provei que esse versículo 20 está dentro de um contexto que começa no versículo 15 e vai até o final do capítulo 18, que é o versículo 35, que é o contexto de pecado e perdão a esse pecado quando a pessoa se arrepende. Só porque eu provei que o versículo 20 está tratando de 2 ou 3 reunidos para resolver uma questão de desentendimento, de desavença entre os irmãos, e o que ficar determinado ali é aprovado pelo Senhor, por isso ele diz, eu estou no meio deles. Só porque eu provei isso, algumas pessoas vão agora dizer que eu estaria concordando com absurdos que acontecem em denominações que se dizem cristãs, mas que, quando eu as analiso com base na palavra de Deus, no mínimo, não são bíblicas. Não são igrejas bíblicas. São igrejas que vão além do modelo apresentado no livro de Atos dos Apóstolos ou omitem esse modelo, né? Então, como você deve saber, a proposta do nosso ministério é sermos bíblicos e sermos, de fato, discípulos de Cristo. Por isso, o nome, que não é uma denominação, é uma proposta, Igreja Bíblica Cristã. A proposta de voltarmos para o modelo bíblico e de sermos realmente discípulos de Cristo, querendo viver os seus ensinamentos e não as tradições dos homens, as tradições religiosas,
acrescentadas ao modelo bíblico ao longo de quase 20 séculos, desde que a igreja foi formada. Então, queridos irmãos, é muito importante que nós venhamos tomar cuidado para não distorcermos não somente o ensinamento bíblico, como também o que alguém está dizendo. Então, não distorçam as minhas palavras. Eu não estou dizendo que nem uma coisa nem outra, nem que as igrejas falsas, né, estão sendo elogiadas por mim naquele vídeo, que é o vídeo O Entendimento Correto de Mateus 18:20, e nem estou dizendo tampouco que os irmãos que não estão encontrando uma igreja para congregar, mas estão cultuando ao Senhor em casa, com a sua família, às vezes apenas o marido e a mulher, se tiverem filhos, às vezes com seus filhos também, e outros membros da família, ou então irmãos que estão sozinhos, ninguém mais da família é convertido, e eles se trancam no quarto para louvar o Senhor e para orar, porque não estão encontrando uma igreja bíblica na sua cidade. Eu não estou dizendo que esses irmãos estão perdidos. Eu disse aquilo naquele vídeo? Eu não disse. Mas aí há pessoas que acrescentam coisas que eu não disse nos comentários. E aí esse é o perigo de você primeiro ler o comentário antes de assistir o vídeo. E naquele vídeo, que é um vídeo curtinho, tá? Um vídeo bem pequeno, naquele vídeo, inclusive até a oração que eu faço no final do vídeo é importante, porque na própria oração eu digo ao Senhor sobre o fato de que Cristo é a videira verdadeira e que, assim como existe a igreja verdadeira, a videira verdadeira que é Cristo, porque o corpo de Cristo, a palavra de Deus chama o corpo de Cristo de a igreja, ele é a cabeça e nós somos membros do seu corpo, que é a sua igreja. Então, assim como existe a videira verdadeira, que é o verdadeiro corpo de Cristo, existem as falsas videiras, existem as falsas igrejas. Então, essa pessoa que comentou sobre o Edir Macedo ficar muito contente, ou a Igreja Universal ficar muito contente com aquele meu vídeo, é alguém que não ouviu a oração que eu fiz, que não orou junto comigo, que parou de assistir o vídeo no momento que eu ia começar a orar. Não despreze a oração. Não despreze a oração. Eu vou colocar o link desse vídeo aqui para todos os comentários que contestaram o vídeo, o entendimento correto de Mateus 18:20. O que eu mostrei naquele vídeo é o entendimento correto. É o entendimento do texto dentro do contexto. E todo o contexto, começando no versículo 15, até o final do capítulo 18 e o versículo 20, você pode perceber, ele está bem no meio, está bem no miolo desse contexto. Todo o contexto é a questão do pecado, do arrependimento e do perdão. E no caso desses 2 ou 3, são 2 ou 3 testemunhas, como é dito no versículo 16, que vão chegar a uma conclusão, que vão concordar com alguma decisão, o que é dito no versículo de número 19, onde novamente fala sobre 2 concordarem sobre a decisão que chegaram, e aí é por isso que o versículo 20 não pode ser tirado desse contexto, tá? Então o Senhor não está chamando de igreja 2 ou 3 pessoas que não estão congregando. Uma família, por exemplo, que faz cultos no lar, mas não estão se reunindo com outros irmãos, não tem um pastorado, não faz parte de um ministério, não é a igreja. Eu não posso aqui mentir para você, porque seria mentira eu dizer o contrário. Como é que ficaria a minha consciência? Eu tenho que ser honesto, irmãos, com o texto bíblico e ser honesto com todo o Novo Testamento. Queridos irmãos, nesse pequeno vídeo aqui, que eu espero que seja objetivo, nós vamos aqui dar um passeio muito edificante
por vários versículos no Novo Testamento sobre a igreja do Senhor. E nós vamos compreender que a igreja do Senhor é constituída de igrejas. De igrejas. Se não for necessário nós fazermos parte de uma igreja, como eu faço parte de uma igreja, e estou em constante contato com os meus irmãos da igreja, que têm dons diferentes do que eu tenho, e alguns têm dons semelhantes ao que eu tenho, tá? Se eu disser que não precisamos fazer parte de nenhuma igreja, eu estaria, não diria só desmerecendo, mas ignorando e desconsiderando todo o Novo Testamento. Então, por exemplo, Paulo e Barnabé, que saíram para fazer missões com a bênção da igreja em Antioquia, isso está em Apocalipse. Apocalipse é o que nós estamos vivendo hoje, né? Isso está em Atos, se não me falha a memória, capítulo 13, deixe-me ver aqui, só para não errar. Isso, capítulo 13, versículo 1. Então, Paulo e Barnabé, que saíram de Antioquia com a bênção dos irmãos, depois de terem orado e jejuado com eles, isso mesmo, Paulo, apóstolo, jejuado, ele jejuava, porque há pessoas hoje que são contra o jejum. Então você diz que o jejum na nova aliança não tem, mas então por que Paulo jejuava, por exemplo? E a igreja de Antioquia era uma igreja no mundo gentílico, não era uma igreja na Judéia, na Galiléia, era uma igreja fora do território de Israel, né? Era uma igreja em que a maioria dos membros eram gentios, não eram judeus convertidos a Cristo, eles jejuavam. E aí o Espírito Santo disse a eles: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E o que Paulo e Barnabé fizeram? Versículo 4. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre, e de Chipre foram para outras cidades, como Antioquia da Pisídia, e Icônio, e Listra, e Derbe, né? Cidades onde eles pregaram o evangelho, formaram congregações com os que se converteram e depois elegeram anciãos para pastorear as igrejas. Tem alguém aí que é contra o pastorado? Então me explique uma coisa. Se você é contra o pastorado, por que Paulo e Barnabé elegeram anciãos? Os anciãos pastoreavam. Você não acredita que os anciãos pastoreavam? É porque você nunca leu todo o Novo Testamento. Eu espero que eu não fique irritado aqui nesse ensino da palavra, porque eu considero tão irritante pessoas que nunca leram o Novo Testamento querendo ensinar. Leia todo o Novo Testamento e não leia só uma vez, não. Você tem que ler e reler e ler e reler e ler e reler. Aí você vai ter o entendimento completo da vontade de Deus e completo do que é a igreja do Senhor. Queridos irmãos, então se você duvida, então esteja lendo, por exemplo, 1 Pedro capítulo 5, no mínimo versículo 1 até o 5, e você verá qual é o papel do ancião, que é a tradução da palavra presbítero. Em algumas versões não traduzem a palavra para ancião, mantém ali presbítero. O papel do ancião é pastorear as ovelhas. E como pastorear? Nós vamos ver isso aqui, nesse ensino, tá? O que não significa que todo pastor seja realmente um pastor de verdade. Agora, qual foi a estratégia de Satanás? Infiltrar na igreja falsos irmãos, fazer com que a igreja, distraidamente, desprezando a oração, consagrasse esses falsos irmãos ao pastorado, e esses falsos pastores, dando mau testemunho, denegriram a igreja como um todo. Tá? Então, é como se toda a igreja estivesse maculada, manchada, suja por falsos pastores, e aí as pessoas generalizam. Todo pastor é ladrão, todo pastor é hipócrita, todo pastor sei lá o quê, é um cafajeste, seja lá o que for. E eu sei que, infelizmente, há
cafajestes, hipócritas, ladrões no pastorado. O que não significa que todo pastor seja isso aí. Tá? Não significa. No nosso ministério mesmo, todos os irmãos que estão no pastoreio das congregações, eu tenho visto o ministério deles aprovado em Cristo. Eles estão aprovados no Senhor. Eu não os vejo como pessoas que não tenham recebido o chamado do Senhor. E até mesmo aqueles que eu consagrei e abandonaram o pastorado, no meu entender, foram chamados. Eu me lembro de um, por exemplo, que eu tenho um carinho muito grande e que eu fiquei muito triste quando ele comunicou que estava se desligando do nosso ministério, me pegando de surpresa, pegando os demais pastores de surpresa e a própria congregação de surpresa. Tá? E aquele irmão que eu consagrei pastor, ele havia dito que no dia que eu liguei para ele para falar sobre isso, ele me havia dito que na véspera ele ouviu o Senhor o chamando para o pastorado. Então, eu me equivoquei quando eu consagrei ele? Eu penso que não. Eu penso que não. Ou será que ele mentiu contando aquela história? Eu também penso que não. Só que ele tirou a mão do arado. E que bom seria se ele entrasse em contato comigo e dissesse: pastor, eu me arrependo e eu quero voltar a pastorear a igreja em tal cidade. É uma congregação que hoje não existe mais, infelizmente, porque quando o pastor disse que estava deixando o pastorado, o evangelista imediatamente disse: então hoje acabou a igreja bíblica cristã nessa cidade, porque eu também não vou assumir o pastorado. E aí as ovelhas se dispersaram. Lamentável. Mas aquele pastor recebeu o chamado. Ele disse para mim que recebeu, então ele tirou a mão do arado, né? Infelizmente. E até os outros também, que eu consagrei pastores, né? No meu entender, receberam um chamado, mas em algum momento, infelizmente, acabaram não cumprindo com esse chamado, seguindo as orientações bíblicas que nós encontramos. E, meus queridos irmãos, o fato é que esse projeto, o projeto Quero Congregar, inclusive, se você estiver assistindo esse vídeo depois de publicado pelo canal A Deus Toda a Glória, é um recorte do canal Projeto Quero Congregar, das lives que eu gravo de segunda a sexta, às 8h30 da manhã. Ou às 8h40, 8h45, quando começa com atraso. Né? Este vídeo, né, que eu estou publicando aqui no canal do projeto, aqui no canal A Deus Toda a Glória, ele é por conta de um projeto. E esse projeto Quero Congregar é para quem entende a importância de ser igreja. E de que ficar isolado dentro de casa não é ser igreja. Porque a própria palavra igreja, irmãos, significa assembleia, o que já vamos ver daqui a pouquinho. É o ajuntamento daqueles que têm fé em Jesus e que querem seguir os seus ensinamentos, que querem viver segundo a sua vontade, na direção do seu Espírito Santo. Então, amados, vamos aqui compreender o seguinte: a primeira vez que a palavra igreja aparece no Novo Testamento é, evidentemente, no primeiro evangelho, que está no Novo Testamento. E esse primeiro evangelho é o evangelho segundo Mateus. Então veja comigo na sua Bíblia, e agora eu peço que, por favor, você pegue a sua Bíblia, tá? Mateus, capítulo 16, versículo 18. Mateus, capítulo 16, versículo 18. Onde o Senhor Jesus nos diz o seguinte, por favor, veja comigo na sua Bíblia. Mateus, capítulo 16, versículo 18. Para um melhor entendimento, vamos ver a partir do versículo 15. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João, o Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse:
tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A palavra inferno aqui é Hades. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. A mesma coisa que é dita em Mateus, capítulo 18, versículo de número 18 e 19. Agora, a melhor tradução para esse tudo que ligares na terra será ligado nos céus é tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus. Na verdade, é algo que acontece simultaneamente, ou seja, não há um depois e um antes para uma coisa e outra. O que é ligado na terra é ligado no céu simultaneamente pela igreja do Senhor. E a questão aqui diz respeito a, entenda isso, fazer parte ou não do corpo de Cristo. Temos que estar ligados à igreja do Senhor. Agora, o que é a igreja do Senhor? Agora, escute com atenção. Eu não estou aqui dizendo que aqueles que não estão congregando porque não encontram uma igreja bíblica para congregar estejam perdidos. Eu não estou dizendo isso, tá? Porque no meu entender é possível que hajam exceções. No meu entender. Agora vamos examinar mais cuidadosamente o que o Senhor quis dizer com eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou seja, da morte, não prevalecerão contra ela. Ou seja, o Senhor está dizendo, não importa quantos de vocês sejam mortos por vocês me amarem, por vocês me seguirem, por vocês terem do meu Espírito em vocês, do Espírito Santo. Não importa quantos de vocês forem mortos pela fé, pelo Evangelho, por mim, Jesus Cristo, a igreja continuará prevalecendo, continuará crescendo. Por isso é que Tertuliano, nos primeiros séculos cristãos, antes do terceiro século, escreveu: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Ou seja, quanto mais cristãos eram mortos por não negarem a Cristo, mais haviam conversões ocorrendo. Aleluia! Então é o cumprimento de Mateus 16, versículo 18. Agora, o que é o termo igreja, que pela primeira vez aparece em Mateus 16, versículo 18? É a primeira vez que o termo igreja aparece no Novo Testamento. Esse termo era um termo que significava chamados para fora e chamados por uma convocação. É muito importante entender isso. E chamados para quê? Para se reunirem e deliberarem alguma questão da polis, da cidade, daquela localidade. Então, quando havia alguma decisão a ser tomada que dizia respeito a toda a cidade, a toda a localidade, se havia uma chamada convocação, que era o termo usado para a igreja, era o termo eclesia. Esse termo não é um termo apenas bíblico, irmãos, tá? Era um termo corrente naquela época. Então, quando o Senhor fala sobre a minha igreja, ele está falando sobre a minha assembleia, sobre a minha convocação de chamados para estarem juntos, decidindo juntos. Esse termo eclesia significa isso. Eu tenho aqui, por exemplo,
esta Bíblia que trata especificamente do sentido correto das palavras em hebraico e grego, tá? É uma Bíblia um pouquinho cara. Você não precisa comprar essa Bíblia para você ter acesso ao termo em hebraico no Antigo Testamento e grego no Novo Testamento, e o dicionário Strong, que traz essa Bíblia, porque o dicionário Strong está também em aplicativos como o My Bible, um aplicativo que eu uso já há bastante tempo e que tem o dicionário Strong. É um aplicativo da Bíblia que contém ali o texto interlinear. Agora, você baixando o My Bible, é importante você aprender como baixar o texto interlinear, ou seja, o texto em que vai ter o português e o grego do lado, e como baixar o dicionário Strong. E para você ter isto, né, você pode conferir um vídeo que eu já gravei ensinando e que está também publicado no canal do Projeto Quero Congregar. Eu vou deixar o link aqui em cima, depois que este vídeo estiver publicado, como usar esse aplicativo para você ter instalado esse aplicativo My Bible e como você conseguir consultar o grego ou o hebraico através do aplicativo. E essa palavra traduzida como igreja, que é eclesia, nós temos aqui, a letra é muito pequena, eu preciso colocar o óculos aqui. No dicionário Strong é o número 1577 do dicionário no grego, tá? Porque tem também o 1577 no hebraico. E no grego, ele foi catalogado com o número 1577, eclesia, e está escrito exatamente o seguinte aqui no dicionário Strong. De um composto de 1537, tá? O que é o 1537? Deixe-me ver aqui. Que é outra palavra grega. Eu acho importante ser minucioso nesse ponto, tá? Que é o termo ek, né? Que significa origem, o ponto a partir do qual um movimento ou ação se origina. Então, eclesia é um composto de ek e um derivado de 2564. Deixe-me ver esse número aqui, 2564, que é o termo 2564, que é o termo kalel. Então, ek mais kalel resultou em eclesia, que é chamado, né? Então, chamados para um ponto, né? Chamados para um ponto em comum, tá? Convocar alguém para que possa vir a algum lugar. Então, eclesia é uma composição dessas duas palavras gregas. Então, significa, prosseguindo aqui, no número 1577 do dicionário Strong, um chamado para fora, isto é, de modo concreto, uma reunião popular, reunião com pessoas, não é reunião do eu sozinho, não existe igreja do eu sozinho. Uma reunião popular, de modo especial, uma congregação, a sinagoga dos judeus ou a comunidade dos cristãos formada pelos seus membros sobre a terra ou pelos seus santos nos céus ou ambos. E é por isso que o título da live de hoje, que está sendo recortado esse vídeo para o canal do Projeto Quero Congregar, é a igreja e as igrejas, tá? A igreja e as igrejas. Porque existe a igreja formada desde o tempo dos apóstolos, e a esta igreja que é Cristo, o seu corpo, estão também todos os salvos do Antigo Testamento, que esperavam em Cristo, que foram salvos também pela fé no Redentor que viria, que é Cristo. Então, esta eclesia, existe esta eclesia de um modo... Eu não gosto de usar a palavra universal, porque lembra aquela falsa igreja, mas o termo é esse mesmo, né? E esse termo em latim lembra aquela outra falsa igreja, porque em latim universal é católico, né? Mas o fato é que existe esta igreja
que engloba todos os salvos desde o início da história humana, e todos esses salvos estão salvos em Cristo pela fé no Redentor enviado por Deus, mesmo antes dele vir quanto depois dele vir. E existem também as igrejas, tá? E é o que nós vamos examinar hoje aqui. Então, em primeiro lugar, o Senhor está dizendo: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, a igreja é uma edificação. Mas não pensem que o Senhor está falando de uma edificação construída por mãos de homens, de uma edificação de alvenaria. É claro que não é nada disso. Então, é muito importante também explicar para aqueles que contestaram o meu vídeo intitulado O Entendimento Correto de Mateus 18:20, que eu nunca me refiro à igreja como um templo construído por mãos de homens, porque a igreja somos nós, os salvos em Cristo, que nos reunimos para servi-lo como igreja. A igreja não é o templo. Então, uma igreja pode se reunir em um templo, e aí eu também não tenho preconceito com templo, porque não é pecado se construir um local para as reuniões cristãs. Não é pecado. E algumas pessoas bitoladas, eu já falei sobre isso, aqueles que vão de um extremo para outro extremo, porque está escrito que Deus não habita em templos construídos por mãos de homens, acham que é pecado irmãos se reunirem em um templo construído para que ali os irmãos se reúnam. Não, não é pecado. Só que a casa de Deus não é aquela alvenaria. A casa de Deus somos nós. Então, essa é a questão. E aí alguns bitolados, ignorantes, me desculpe, eu não quero xingar ninguém aqui. Eu estou tomando um cuidado tão grande para não ficar irritado nesse estudo, porque eu fico mesmo irritado com isso. Com essa maldade de pessoas que olham com perversidade para os locais de reunião dos irmãos, apenas porque esses locais estão destinados exclusivamente para os cultos. Por exemplo, aqui eu me reúno em um galpão com os irmãos em comunidade e me reúno com eles também em grupos menores nos lares. Agora, tanto no galpão quanto nos lares, a igreja está reunida. Não é porque nós temos um galpão alugado só para as reuniões, que se destina exclusivamente para o ensino da palavra, para as orações, para as reuniões cristãs, que aquele local deveria ser visto com maus olhos. Ele só é visto com maus olhos por quem tem o olho mau. E quem tem o olho mau, todo o seu corpo é em treva. E tem muita gente tenebrosa aí no YouTube, sabe? Querendo condenar aqueles que congregam em um local destinado exclusivamente para cultos. Que problema tem isso? Desde que você não idolatre o local, não tem problema nenhum. Desde que você não dê prioridade ao local e não aos irmãos, porque se ali há ofertas sendo recolhidas, essas ofertas dadas espontaneamente, em amor e em sigilo, essas ofertas têm que ser usadas principalmente para a igreja, não para o templo. Agora, o templo requer manutenção? Sim, é claro que sim. Mas a prioridade, por exemplo, são as missões, é o evangelismo. Esse dinheiro é para comprar bíblias, fazer evangelismo, sustentar missionários e ajudar os irmãos carentes também, do modo mais sigiloso possível, para que não fiquem constrangidos com isso. Então não há nenhum problema da igreja se reunir em um templo, ou em um lar, ou em um salão de festas, ou em uma praça, ou seja onde for, onde os irmãos estão reunidos, a igreja está ali para a glória de Deus. Agora, aqueles 2 ou 3 fazem parte da igreja. Vejam comigo Mateus capítulo 18, novamente o versículo 20. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, né? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome. Dentro de um contexto
E do que está tratando Mateus 18, a partir do versículo 15? Como eu já disse, da questão do pecado, do arrependimento e do perdão liberado para que a pessoa continue fazendo parte da igreja. Porque o contexto é a igreja. Esses 2 ou 3 do versículo 20 faziam parte de uma igreja, onde há outros irmãos, né? E aqui nós vemos isso no versículo 17. Vamos ver o 16, para entendermos melhor. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja, ou seja, dize-o aos demais irmãos. E se não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano, ou seja, considera-o como alguém não convertido. Então, em primeiro lugar, a igreja é uma edificação onde os que seguem Jesus são as pedras vivas desta edificação, tá? Veja comigo 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Interessante que o próprio Pedro, a respeito do qual Jesus disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e você já vai entender por que Jesus disse aquilo. Esta pedra, eu sei que alguns evangélicos, porque há uma corrente doutrinária evangélica que diz isso, que esta pedra seria a declaração de Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então esta pedra seria a declaração de Pedro. Parcialmente isso está correto. Como parcialmente também está correto entender-se que Pedro seria a pedra. Por que parcialmente? E eu já vou explicar, tá? Fique aqui comigo. Não perca essa explicação. Mas vamos primeiramente para 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, que diz, vós também, nós, ele está escrevendo para nós, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, esta edificação que é a igreja é edificada pelo Senhor através de pedras vivas que somos cada um de nós. Agora eu lhe pergunto, uma pedra isolada faz parte de uma edificação? Você sabe que não. Uma pedra precisa ser colocada junto a outras pedras no seu devido lugar para que faça parte da edificação. E cada um de nós que somos pedras vivas, cada um de nós temos o seu lugar nesta edificação que é a igreja. E eu posso garantir a você que o seu lugar não é ficar isolado em casa. Só interessa ao diabo que você fique em casa. Está aí a pandemia, como fique em casa para comprovar o que eu estou dizendo, né? Quem é que está por trás disso? Quem é que quer que você fique isolado? Quem é que sabe que quanto mais unidos, juntos, fazemos mais pela obra de Deus e quer nos separar? Então não se isole, para você não cair na condenação de Provérbios, capítulo 18, versículo 1. A vontade de Deus é que estejamos unidos, congregados, como nos ensina o Salmo 133, que no último versículo, que é um salmo de apenas 3 versículos, que está ligado ao primeiro versículo, quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em união. No terceiro versículo, que está ligado ao primeiro, o Senhor diz, porque ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Onde os irmãos estão reunidos em união. Então, nós somos essas pedras vivas que precisam ser colocadas pelo Senhor, que é quem edifica a igreja. Veja comigo Hebreus, capítulo 3, versículo 6. Hebreus, capítulo 3, versículo 6.
É o Senhor que edifica a sua igreja. Depois vocês podem conferir os contextos todos. Aliás, eu incentivo vocês a isso. Só não dá tempo de fazer isso agora, porque o vídeo ficaria muito longo. E talvez eu nem teria bateria suficiente aqui no celular. E se de repente acabar aqui o vídeo é porque acabou a bateria do celular. Hebreus capítulo 3, versículo 6. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós. E aí um recado para os calvinistas. Se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até ao fim. Né? Então, temos que conservar a fé. Por isso Paulo disse na sua última epístola escrita antes do martírio, a segunda epístola a Timóteo, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Temos que guardar a fé. E se nós temos fé no Senhor, fazemos parte da sua igreja e queremos congregar, queremos estar unidos a outros irmãos. Somos pedras vivas que o Senhor vai colocar junto a outras pedras vivas, edificando a sua própria igreja. Como diz Hebreus 3:6. Existem outros versículos que enfatizam isso, como Colossenses 1:23, mas não daria tempo aqui de eu mencioná-los. Agora, o que o Senhor quis dizer quando falou para Pedro em Mateus capítulo 16, versículo de número 18? E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Queridos irmãos, a conclusão que eu cheguei, com base no que a palavra de Deus me ensina, com base de muita leitura e releitura e meditação no Novo Testamento, a conclusão inequívoca que eu cheguei é que, sim, Pedro é uma pedra viva no fundamento da igreja, mas ele não é a única pedra do fundamento. Os apóstolos eram o fundamento da igreja. Então a igreja do Senhor, as outras pedras vivas que somos nós, fomos edificadas, fomos colocadas nesse templo santo que o Senhor está construindo, sobre o fundamento dos apóstolos. Ora, se você entende o mínimo sobre edificação de uma casa, as primeiras pedras da casa, né, hoje em dia é feito com concreto, né, mas naquele tempo bíblico eram as primeiras pedras, eram a fundação da casa, a fundação, né? E a fundação ela está inclusive abaixo da terra, e talvez isso seja até uma ilustração para o fato de tanto sangue derramado, de tantos primeiros cristãos, e entre eles os apóstolos que foram martirizados pela sua fé. E aí, o fundamento são os apóstolos. Você duvida disso? Então, veja comigo. Vamos começar primeiro com Apocalipse, capítulo 21, versículo 14, para depois irmos para Efésios, porque vamos depois continuar em Efésios. Mas o correto seria eu ler primeiro Efésios. Mas para você não ter que abrir duas vezes em Efésios, vamos primeiramente para Apocalipse, capítulo 21, versículo 14, que nos diz assim: E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então, não apenas Pedro era este fundamento sobre o qual a igreja foi edificada, mas também os outros apóstolos. E daí vamos agora para Efésios 2:20, porque a Bíblia explica a própria Bíblia. Efésios capítulo 2, versículo 20, onde está escrito que nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Portanto, ele não está incluindo apenas aqui os apóstolos, mas os profetas, aqueles que pregavam a palavra de Deus, apontando para Cristo como o Messias, para Jesus como o Cristo, o Messias, que pregavam o Evangelho.
Não foram apenas os apóstolos que pregaram o evangelho. Eu mencionei aqui, por exemplo, Filipe, né, que também pregou em Samaria e converteu a muitos ali. E depois, Pedro e João foram a Samaria para organizar aquela igreja. Tá? Então, nós já vamos chegar lá. Em Efésios 2:20, nós vemos que os apóstolos, tendo sido as primeiras pedras da edificação, são o fundamento sobre o qual a igreja é edificada. Né? Então, a origem da igreja, como Cristo quis que nós vivêssemos agora na nova aliança, começou com o fundamento dos apóstolos. No meu entender, esse profetas aqui, do versículo 20, não são os profetas lá do Antigo Testamento. No meu entender, são os profetas do Novo Testamento, aqueles que foram cheios do Espírito Santo para também pregarem o Evangelho, ensinar a igreja, né? E aí nós temos o exercício do dom profético, o exercício do dom do ensino também, né? Então alguns eram de fato profetas, mestres, evangelistas, pastores, como nós vamos ver ainda em Efésios, no capítulo de número 4, se você quiser confira comigo, versículo de número 11. E nós vamos ver mais à frente novamente esse versículo. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, querendo o quê? O aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. A própria palavra chama a igreja de corpo de Cristo. Tá? E nós vamos depois encerrar lendo esse texto aqui de Efésios 4. Não fiquem zangados comigo por eu dizer a verdade. Tá? Ficar isolado em casa, sem querer congregar, não é ser igreja do Senhor. E mesmo que você encontre outras pessoas isoladas em casa, para vocês ficarem sem pastorado, sem fazer parte de um ministério, também não é ser igreja do Senhor. Por isso é que alguns irmãos que assim estavam entraram em contato conosco para se unirem ao nosso ministério e não ficar dessa maneira. É importante esse entendimento. Então vamos prosseguir aqui. Estes apóstolos ensinaram a doutrina de Cristo aplicando-a, porque os apóstolos eram o fundamento da igreja, mas o que eles ensinavam? Ensinavam a doutrina de Cristo. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, como diz a palavra, o qual já está posto, que é Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo o seu ensino é o fundamento. Vamos aqui entender que a mesma palavra é aplicada para o ensino. Então, qual é o ensino? É o ensino de Cristo, a doutrina de Cristo. Os apóstolos ensinavam qual doutrina? A doutrina de Cristo. Uma prova disso. A segunda epístola de João, no versículo 20. Se você quiser, veja comigo. 20 não, perdão. A segunda epístola de João nem tem 20 versículos. Versículo 9. 2 João 9. Todo aquele que vai além, algumas versões diz prevarica, e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Os apóstolos, eles foram aqueles que zelaram por esse fundamento da doutrina de Cristo. Eles, como pessoas, como pedras vivas, são o fundamento da igreja, que zelaram pelo fundamento que é Cristo. A sua doutrina, a sua pessoa, que não pode estar separada, a doutrina da pessoa. Quem despreza a doutrina de Cristo, despreza a pessoa de Cristo. Quem despreza o sacrifício de Cristo na cruz e quer ficar só com o ensino de Cristo, também não tem a Cristo. Nós não podemos separar a pessoa de Cristo da doutrina de Cristo, tá? Isso é muito importante e é um dos 10 princípios que o nosso ministério Igreja Bíblica Cristã observa para que não deixemos de ser uma igreja realmente bíblica. Você pode depois conferir no site da nossa igreja os 10 princípios
na página Princípios, inclusive baixar o folheto Os 10 Princípios, caso você queira mandar fazer numa gráfica ou imprimir na sua impressora e divulgar com quem você conhece. Tem que ser feito na gráfica, porque na impressora ia acabar com a tinta da sua impressora, né? Porque o fundo do folheto é escuro e ia gastar muita tinta. Mas está lá no site igrejabiblicacristã.org, tá? O link estará na descrição desse vídeo e também no comentário em destaque. Então, os apóstolos ensinaram a doutrina de Cristo aplicando-a no contexto da nova aliança. Vejam comigo o início da igreja nesse contexto da nova aliança. Eu ainda estou tratando aqui do mesmo assunto, tá? Sobre a igreja e as igrejas. Agora nós vamos mais depressa. Atos capítulo 2, versículo 38. Por favor, acompanhe comigo. Não seja preguiçoso, por favor, abra a sua Bíblia e acompanhe comigo. Talvez você não seja preguiçoso, mas seja negligente. Não seja negligente, acompanhe comigo. Para que você não fique com raiva de mim e diga que eu estou aqui trazendo o meu ensino. Não, não é o meu ensino. É o ensino da palavra que eu estou também ensinando. Atos 2, versículo 38, vamos até o final do capítulo 2. E disse-lhes Pedro, depois de haver pregado, cheio do Espírito Santo. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E, com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, que ensinavam a doutrina de Cristo, como nós já vimos, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Vamos dar uma pausa aqui. Este versículo 42, no meu entender, é o resumo do capítulo 2, e o capítulo 2 é o resumo do livro de Atos, no sentido do modelo de igreja que devemos ser. Então, cada congregação unida ao nosso ministério, Igreja Bíblica Cristã, tem que perseverar na doutrina dos apóstolos, e é por isso que nós orientamos meditações bíblicas nas epístolas, nas cartas dos apóstolos. Claro que também podem meditar nos evangelhos e até mesmo nas cartas em Apocalipse, nas 7 cartas. Mas perseverem também na comunhão, que é o estar junto, que é o congregar. Por isso nós não podemos deixar de congregar, aconteça o que acontecer. Deus não é Deus de confusão. Ele não teria nos mandado congregar ainda mais quando se aproxima o retorno do Senhor, como está escrito em Hebreus 10, 25, e ser de acordo com deixarmos de congregar, porque a OMS diz para a gente ficar em casa isolado, né? Então o Senhor não aprova que fiquemos isolados, irmãos. E perseveravam, em primeiro lugar, na doutrina dos apóstolos, em segundo lugar, no congregar, que é a comunhão, e no partir do pão, que é a ceia do Senhor. E é muito lamentável que hoje haja pessoas que se dizem pastores, que às vezes nem foram consagrados por ninguém. Ninguém impôs a mão sobre eles, lhes consagrando pastor. São pessoas que se colocaram a mão em si mesmas, né, se auto-reconhecendo pastores, e que estão aí pastoreando. Pergunte: quem te consagrou? De que ministério você veio? Quem consagrou o irmão? Qual foi o dia da consagração? Você pode me mostrar as fotos? Tem algum vídeo gravado? Se eu tenho certificado de consagração pastoral, né? Porque tem muita gente aí, muita gente se intitulando pastor que nunca foi consagrado pastor. E biblicamente falando, é necessário sim
a consagração com imposição de mãos, que era um dos ensinamentos básicos para os novos convertidos, a questão da imposição de mãos, na qual havia transferência de autoridade e do Espírito Santo. Isso nós encontramos, por exemplo, na Epístola aos Hebreus. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, então, ao que nós ensinamos, que é a doutrina de Cristo aplicada pelos apóstolos, e perseveravam na comunhão, que é o congregar. Temos que congregar, não é apenas ficar fazendo videoconferência, não. E no partir do pão, e tem gente que é contra a ceia do Senhor, e é isso que eu ia dizer, o partir do pão é a ceia do Senhor. O Senhor ordenou fazer isto em memória de mim, em memória do que ele fez por nós, do seu grande amor. Ele ordenou, Jesus ordenou que fizéssemos em memória. Então é para continuar sendo em memória? É sim. É sim. Ah, mas em memória é quando a pessoa está morta. Ele morreu por nós. Ah, mas Jesus está vivo. Eu sei, mas ele mandou que continuássemos realizando a ceia em memória da cruz, em memória do seu sofrimento. Nós não podemos esquecer que Jesus sofreu por causa dos nossos pecados e por nós, pecadores. E é na ceia do Senhor que, mais do que em qualquer outra ocasião, nos lembramos do seu corpo que foi moído em nosso lugar, como o trigo é moído para se fazer o pão, e amassado, né? E é no beber do cálice que nos lembramos do seu sangue vertido por nós. Então é na ceia do Senhor, que é chamado aqui em Atos de partir do pão. E o Senhor ordenou fazer isto em memória de mim, e até quando? Até que ele venha, como nos diz em 1 Coríntios 11. Cuidado com aqueles que estão ensinando que você não tem mais que cear. Quem não participa da ceia desobedece a Cristo, não é aos homens. Se você tem um entendimento errado da ceia, converse comigo. Se você é do nosso ministério, se você ainda não tem um pastor local, se você tem um pastor local, já consagrado ou não, por nós, no nosso ministério, mas ele é o responsável pela congregação, converse com ele. Não seja enganado por youtubers que desprezam algo sagrado, que é a ceia do Senhor. Queridos irmãos, em memória do sacrifício de Cristo, sim. Ah, mas Jesus está vivo, como é que eu vou fazer algo em memória de um morto? Porque ele morreu sim na cruz, mas ressuscitou, mas em memória do seu sangue vertido por nós, para que isso gere em nós arrependimento de pecados, para que esse grande amor de Deus, sendo lembrado e relembrado até que ele venha, faça com que nós andemos em santidade e justiça, detestando o pecado, porque foi o pecado que fez o nosso amado Senhor Jesus sofrer naquela cruz em nosso lugar. Então temos que perseverar no partir do pão, sim, e nas orações também. Temos que nos reunir para orar, e orar, e orar, e orar, e mais do que nunca orar, porque perto está o Senhor da sua vinda, e mais do que nunca o mundo está contaminado pelo pecado e com coisas terríveis acontecendo. E temos que tomar muito cuidado para não cairmos neste tempo final. E por isso temos que orar uns pelos outros. E prosseguindo aqui a leitura. E em toda a alma, versículo 43 de Atos capítulo 2. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos. Vejam aí o destaque para a palavra juntos. Já foi dito que perseveravam na comunhão, e antes disso já foi dito que mais de 3.000 haviam se agregado. Essa palavra agregado no grego é prostitemi, que significa juntar-se a uma quantidade. Então já havia uma quantidade e mais de 3.000 se juntaram àquela quantidade, ou quase 3.000, como diz o versículo 41. Então vejam como esse texto destaca a igreja, o estar junto. Agregaram-se, comunhão, estavam juntos,
e tinham tudo em comum, versículo 44, agora versículo 45 em diante. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, e mais adiante nós veremos que esse repartir com todos era através do governo dos apóstolos, como diz no capítulo 4, versículo 34, não era cada um decidindo o que fazer com o dinheiro ia para os apóstolos que repartiam na medida da necessidade da igreja. Como naquele momento a igreja ainda não era uma igreja missionária, mas uma igreja apenas toda localizada em Jerusalém, eles usavam aquele dinheiro apenas para as necessidades dos mais carentes. Mas depois veremos no livro de Atos e nas epístolas que havia a ajuda missionária também para sustentar os irmãos. No caso, Paulo, por exemplo, como apóstolo, Barnabé também, Silas, né, nas viagens missionárias que faziam para que estivessem completamente dedicados à obra. E um local onde Paulo precisou receber ajuda de outras igrejas foi Corinto, por exemplo, e até mesmo trabalhar secularmente para não passar fome, porque os coríntios eram avarentos. E quando você lê a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, você vê uma dura repreensão de Paulo aos coríntios por causa disso. Prosseguindo aqui então. Versículo de número 46. E perseverando unânimes todos os dias no templo. Então, eles estavam juntos. E partindo o pão em casa. Então, não somente se reuniam no templo, mas também se reuniam em casa. Comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Vejam que aqui está a igreja no singular. E todos os dias o Senhor acrescentava. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. O que não significa que eles não evangelizavam. Algumas pessoas, como eu, antigamente, têm um entendimento errado de que os irmãos ficavam só realizando cultos, reunidos, e aí vinham caindo de paraquedas as pessoas que se convertiam. Não, o versículo 47 não está dizendo isso. E a prova que não está dizendo isso é que na oração que a igreja faz no capítulo 4, quando Pedro e João foram ameaçados para não pregar mais o evangelho, é dito que eles oraram para que continuassem evangelizando, né? E aí no versículo 31 é dito: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, né? Então, como é importante estarmos reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e realmente eu só vejo o derramar do Espírito Santo com irmãos reunidos, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então, esses irmãos evangelizavam, tá? E aqui em Atos 2 nós encontramos o modelo bíblico da igreja que nós seguimos, onde nós temos a pregação centrada em Cristo, como foi a pregação de Pedro, onde nós temos o encher do Espírito Santo, né, que é o início de Atos capítulo 2, queremos sempre estar cheios do Espírito, onde nós realizamos batismos com quem se converte a Jesus. Continuamos pregando contra o pecado, como Pedro fazia no versículo 40, e com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa, e o Salvador é Jesus Cristo, salvação pela graça por meio da fé. E perseveramos no ensino da doutrina de Cristo que foi aplicada pelos apóstolos, na comunhão que é o congregar, no partir do pão e nas orações. Acabou de aparecer para mim a mensagem que eu só tenho 15% de bateria. Então eu tenho que correr aqui agora, meus queridos irmãos. E gravar ligado na tomada não é aconselhável, pode estourar a bateria, tá? Agora, essa igreja aqui de Atos 2, ela se originou, como você sabe, em Jerusalém. Mas desta igreja, outras igrejas se originaram, igrejas no plural. E eu digo isso porque há pessoas que negam o plural para a igreja, que acham que só existe igreja no singular. Só existe uma igreja de pessoas
que podem estar isoladas, fazendo parte dessa igreja espiritual. Não é verdade. O Senhor organizou a sua igreja em igrejas, em congregações, e para cada congregação, uma organização segundo os dons que ele mesmo distribui entre nós, membros do seu corpo. Então vamos agora prosseguir aqui. A igreja que estava em Jerusalém originou igrejas em outras localidades. Vejamos, por exemplo, uma delas que foi Samaria, Atos capítulo 8, versículo 1. Isso começou depois do martírio de Estevão, quando a igreja começou a ser... quando os irmãos da igreja de Jerusalém tiveram que fugir de Jerusalém para não serem mortos. Lembrando que em Jerusalém haviam igrejas nos lares, né? Havia a igreja como um todo, e esses irmãos iam para o templo, sim, o texto diz isso. Aliás, o último versículo de Lucas, do Evangelho segundo Lucas, também diz isso, tá? Lucas, o último versículo do Evangelho segundo Lucas. Em Jerusalém, os discípulos de Cristo se reuniam como um todo no templo, que era bem grande, mas também se reuniam nos lares, como nós vimos em Atos capítulo 2, versículo 46. A ceia, por exemplo, do Senhor era feita em grupos menores nos lares, tá? E para cada congregação menor havia um ancião, havia alguém eleito pelos apóstolos para pastorear a igreja, e essa eleição ela era feita com jejum e oração, e no momento da consagração com imposição de mãos. Nada é dito sobre derramar um azeite na cabeça, um óleo, mas a imposição de mãos, sim, tá? Nós não usamos os rituais do Antigo Testamento, né? Mas vamos lá. Atos 8, versículo 1. E também Saulo consentiu na morte dele, na morte de Estevão, porque Saulo ainda não havia se convertido em Paulo, o apóstolo. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja, no singular, que estava em Jerusalém. E todos que foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Vamos agora para o versículo 4. Mas os que andavam dispersos iam por toda a parte, anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia. E aí nós vamos ver que ali muitos foram batizados, versículo 12, mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. Tá? Então, Paulo pregava a Cristo, como diz o versículo 5, que é a mesma coisa de pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo. Quando a Bíblia diz e do nome de Jesus Cristo, é da pessoa de Jesus Cristo. O que está provado no versículo 5. Lhes pregava a Cristo. Né? Então, uma igreja começou a se formar em Samaria. E aí, o que acontece? Versículo 14. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. E Pedro e João passam um tempo em Samaria, com certeza organizando a igreja. Em primeiro lugar, se certificando de que aqueles irmãos estavam cheios do Espírito Santo, para que recebessem os dons do Espírito e assim pudessem exercer esses dons numa igreja constituída para a glória de Deus. Vemos também outras igrejas sendo formadas, como por exemplo em Damasco, Atos capítulo 9, versículo 10, onde havia, como diz aqui o versículo 10, em Damasco, um certo discípulo chamado Ananias. E vocês sabem que esse Ananias foi aquele que o Senhor chamou para impor as mãos sobre Paulo, para que Paulo, que era Saulo, voltasse a enxergar, fosse cheio do Espírito Santo e fosse batizado. Então, nós vemos isso aqui, em Atos capítulo 9,
Versículo 10, então já havia também discípulos em Damasco, porque os irmãos de Jerusalém haviam saído de Jerusalém, e vemos no versículo 19 que Saulo esteve alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Então, em Damasco também havia já uma igreja formada. Portanto, haviam igrejas, né? Atos 9, 31. Assim, pois, as igrejas, no plural, em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Então, as igrejas. Atos capítulo 15, versículo 41. Eu só vou ler aqui 5 referências, tá? E depois nós vamos prosseguir. Atos 15, 41, por exemplo, igreja no plural. E passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. A melhor tradução que eu encontro não é confirmando, mas encorajando as igrejas, fortalecendo as igrejas, né, na fé. Atos 16, 5. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé ou fortalecidas na fé e cada dia cresciam em número. As igrejas. Eu acabei de ler Atos 16, 5. Anote agora em Romanos capítulo 16, versículo 4, Epístola de Paulo aos Romanos, um capítulo que nós já meditamos no canal do projeto Quero Congregar, numa live, e que eu fiz um recorte para o canal A Deus Toda a Glória sobre as igrejas em Romanos 16. Romanos 16, versículo 4. Os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. E agora no versículo 16. Saudai-vos uns aos outros com santo ósculos, as igrejas de Cristo vos saúdam. E, pasmem, além destas ocorrências de igrejas no plural, eu li apenas 1, 2, 3, 4, 5 referências, 3 destas em Atos e 2 em Romanos, existem ainda mais 30 ocorrências de igreja no plural, igrejas. Então nós temos no mínimo 35 ocorrências de igreja no plural no Novo Testamento. Igrejas, tá? Agora, como as igrejas são formadas? Queridos irmãos, eu vou deixar isso para segunda-feira, para a nossa live de segunda-feira, porque não vai dar tempo, tá? Eu só vou adiantar que, e provo na Bíblia, primeiramente, um ministério, como por exemplo Antioquia. Havia um ministério em Antioquia, Atos capítulo 13, versículo 1. Este ministério envia Paulo e Barnabé, que formam congregações em Derbe, Listra, Icônio, Antioquia da Pisídia, formam congregações ali e elegem anciãos, que eram os que pastoreavam as congregações. Esse termo ancião, em algumas Bíblias, está escrito como presbítero. Eles elegem anciãos que eram os irmãos em Cristo, que tinham a responsabilidade de pastorear cada congregação. Cada congregação tem que ter alguém, algum irmão, para pastorear a congregação. Queira você ou não chamar esse irmão de pastor, mas a função é pastoral. E a consagração com imposição de mãos, com transferência de autoridade no Senhor, em nome de Jesus Cristo, tem que acontecer para esse irmão pastorear a congregação. Então, é algo muito sério, é algo santo, e não é porque existem falsos pastores e falsas igrejas que nós não precisemos ser pastoreados e que nós não precisemos fazer parte de uma igreja. Eu espero ter ajudado você a compreender isso e espero que não tenha restado nenhuma dúvida daquele outro vídeo que eu gravei anterior a esse no canal A Deus Toda a Glória, cujo título é O Entendimento Correto de Mateus 18, 20.
Se você não assistiu aquele vídeo, assista. Depois desse vídeo publicado, vai aparecer aqui no final uma propagandazinha para você clicar e conferir o vídeo, que tem na chamada do vídeo escrito: onde estiverem 2 ou 3 significa o quê? Amém? Então, espero que você tenha gostado, sido edificado e, como não poderia deixar de ser, vamos encerrar juntos dizendo: e a Deus toda glória!